E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca aqui novamente. Quero conversar com vocês sobre uma pergunta muito interessante, né? De onde surgiu essa ideia de eu? Já pensaram nisso? Então, quero conversar com vocês aí hoje sobre uma questão bem interessante, né? Essa ideia que eu sou uma pessoa única, né? Que eu tenho uma profissão, que eu tenho uma identidade, uma reputação, um futuro para construir. Será que isso sempre existiu? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Lá mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, né? Então, naquela época, muitos seres humanos eram nômades, né? Os grupos nômades. E o que significa aí nômades, né? Um termo que vem do grego, nomás, que significa algo como aquele que vagueia ou aquele que muda de lugar. Né? Então, as civilizações, as pessoas, os grupos humanos, né, viviam aí conforme essa tendência, né, de ir de um lugar para o outro. E esses grupos viviam do quê? De caçar, de pescar, de pegar alimentos, né, no frutos, nas árvores, coletar alimentos, né? E quando a comida acabava em uma região, eles simplesmente se mudavam para outra região. Não existiam cidades, bairros, não existiam profissões fixas, não existia um currículo, não existia internet, LinkedIn. A vida era muito diferente. Mas aí aconteceu uma das maiores transformações da história da humanidade. Os seres humanos descobriram que podiam plantar e colher seus próprios alimentos. E aí surge a chamada agricultura. Olha só que legal. Com isso, muitas pessoas deixaram de viver mudando de lugar e passaram a viver de forma sedentária. Você é sedentário? Ou seja, fixas, né, em um determinado local. Começaram então a construir aldeias permanentes, né? E essas aldeias, com o tempo, deram origem às primeiras cidades, né? Tem um arqueólogo, Gordon Shield, ele chamou esse processo de Revolução Neolítica, tá? Então, segundo ele, essa foi uma das maiores mudanças da história humana, porque permitiu o surgimento da agricultura, da propriedade, das cidades e até mesmo do Estado. Né? Então vejam, a agricultura, ela, de certa forma, né, proporcionou tudo isso. Mas agora vem a pergunta, o que isso tem a ver com o ego? O que isso tem a ver com a identidade? Que isso tem a ver com a forma como a gente pensa sobre nós mesmos, né? Então, eu explico. Antes, vamos imaginar como era a vida em uma tribo nômade. Tá? Vamos dizer, numa tribo dessas, as pessoas estavam muito mais ligadas ao grupo, viviam em grupo. Tá? Então não existiam cargos permanentes, não existiam profissões fixas, né? Ninguém era conhecido como médico, advogado, engenheiro, professor, enfim. Cada um fazia aquilo que fosse necessário, né? Naquele momento. Hoje você caçava, amanhã você coletava frutos, depois você ajudava a proteger o grupo. O foco era sobreviver. Tá? Então a identidade individual tinha pouca importância nesse momento. O que importava era a tribo, o grupo ali, o coletivo. Além disso, as pessoas viviam muito mais focadas no presente. Não existia essa preocupação constante com carreira, com status, com reputação, com planejamento para o futuro, o que vai acontecer daqui a 20 anos, 10 anos, né? Fazer um plano de previdência, por exemplo, né? Como muitas pessoas fazem hoje. Então, agora pense no que acontece quando surgem as aldeias fixas. Né? Então, as tarefas, elas começam a se repetir. Alguém planta, alguém constrói, alguém protege, alguém guarda os alimentos. Essas funções deixam de ser temporárias. Tá? Então,
Em regra, a mesma pessoa passa a desempenhar a mesma atividade durante muito tempo. E é aí que nasce a especialização do trabalho. Um trabalho especializado, que hoje é comum, né? E pouco a pouco as pessoas começam a ser reconhecidas pelo que fazem. Olha só, percebe a mudança? Agora não é mais o João, agora é o João agricultor, o João artesão, o João guerreiro, né? E hoje fazemos a mesma coisa, não falamos o Cláudio, tá? Falamos, o professor Cláudio, o doutor Cláudio, o advogado Cláudio, o palestrante, né? Então, muitas vezes, aquilo que fazemos passa a fazer parte daquilo que somos. E é exatamente nesse momento que começa a surgir aquilo que chamamos de identidade social. E junto com ela surge o ego. Mas o que é esse tal de ego? Tá? De forma bem simples, pessoal, é a imagem que construímos de nós mesmos. Tá? Então, é a história que contamos sobre quem somos, é quando começamos a pensar, por exemplo, quem eu sou, o que eu quero ser, como as pessoas me enxergam. Já ouviram aquela frase, assim, mas o que os outros vão pensar? Pois é. Ela tem tudo a ver com isso, né? Então, vamos imaginar um estudante, né? Vamos chamar ele de João. Desde pequeno ele escuta que estudar é importante. Escuta que precisa ter uma profissão, construir um futuro. Então, ele começa a criar uma narrativa sobre si mesmo. Ele pensa assim, no passado eu fui um bom estudante, no presente eu estou estudando, me dedicando, e no futuro quero fazer direito e ser advogado. Percebe? Então, o ego conecta passado, presente e futuro. O João, cria uma identidade. Ele passa a pensar, sou uma pessoa estudiosa, responsável, que pretende ser advogado. Segundo essa visão, ninguém nasce, né, com o ego pronto. Então, o ego é construído socialmente. Conforme recebemos elogios, críticas, responsabilidades e reconhecimentos, a gente vai formando uma ideia de quem somos. E não ou melhor, e não para por aí. Com a agricultura, o armazenamento de alimentos, a propriedade, surgem também as diferenças sociais. Algumas pessoas passam a ter mais prestígio, mais recursos, mais influência, e aí começam as comparações. Quem tem mais? Quem manda mais? Quem é mais importante? Quem é mais admirado? Tá? Então, a identidade, olha só, passa a depender não apenas do que fazemos, mas também de como somos reconhecidos pelos outros. Olha só que coisa, né? E tem gente que passa a viver quase que exclusivamente para corresponder às expectativas do outro. Outro fenômeno interessante, gente, surge nesse momento, a internalização das regras sociais. O que isso significa? Que não precisamos mais de alguém nos observando o tempo inteiro para seguir determinadas regras. Nós mesmos começamos a nos vigiar, controlamos nosso comportamento, porque pensamos nas consequências sociais, né? É como aquela sensação de fazer algo errado e sentir culpa, mesmo quando ninguém viu. O Freud, ele chamou isso de formação do superego. Tá? Então, as regras da sociedade passam a morar dentro da nossa mente. E onde aprendemos grande parte dessas regras? Na escola. A escola não ensina apenas matemática, história, né? Ela também ensina horários, disciplina, respeito às regras, convivência, responsabilidade. Ou seja, ajuda a preparar as pessoas para ocupar funções dentro da sociedade. É a construção da identidade, né?
começa ainda mais cedo, pessoal, desde a infância, né? Então a criança, por exemplo, ela aprende quem ela é pelo nome que recebe, por exemplo, né? Pela forma como é tratada, pela maneira como as outras pessoas a enxergam, tá? E o psicanalista Lacan, Jacques Lacan, ele explicou isso através da famosa teoria do estádio do espelho. Segundo ele, a criança começa a formar a noção do eu quando reconhece a sua própria imagem e recebe dos outros a confirmação daquela identidade. É como quando um bebê olha para o espelho e a mãe diz: olha, é você. A partir daí começa a nascer a ideia de quem aquela criança é. Bem legal isso, né? E para finalizar, a principal mensagem aí, vamos dizer, o indivíduo, né? O indivíduo, o ego e a identidade pessoal não surgiram prontos. Eles foram o quê? Foram sendo construídos ao longo da história. A agricultura, as cidades, as profissões, as hierarquias, a escola, a família, tudo isso, pessoal, tudo isso ajudou a moldar a forma como nós pensamos sobre nós mesmos. Então, quando você se pergunta quem sou eu, né, saiba que essa pergunta carrega milhares de anos de história e que parte da resposta foi construída não apenas por você, mas também pela sociedade que você vive. Então, vamos dizer assim, em uma frase, o nosso ego, o nosso eu, o que somos, ele é resultado dessa socialização. Tá? E toda a problemática de achar, de viver na expectativa do outro, de se moldar, de introjetar regras, e aí as regras que surgiram, por que surgiram as regras e tudo mais. Ok, pessoal? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, replique aí, manda esse vídeo, curte, ok? A gente se encontra numa próxima aula, no próximo vídeo, e um grande, forte abraço.